Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de números complexos. A gente vai aprender a fazer operações com números complexos e também estudar algumas propriedades, função modular dele, gráfico. Espero que os senhores gostem desta videoaula, que aprendam tudo sobre números complexos, que tenham visto a aula número 1 e que também se inscrevam no nosso canal. Por favor, senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E também dê aquele like legal aí para poder ajudar também. Quando os senhores forem escrever, não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receberem notificações das próximas aulas que nós vamos postar. Espero que gostem e que tenham uma boa aula. Inicialmente, a gente vai começar fazendo um exercício, né? Vamos calcular quanto que dá o número complexo 3 mais 2i multiplicado por 1 menos i mais 2i multiplicado por 1 menos 3i ao quadrado. Né? Então, vamos resolver parte por parte. Depois, os senhores, para poder ter uma melhor compreensão, por favor, repitam, anotem no caderno e vão tentando fazer e volte o vídeo quantas vezes necessário for para que os senhores aprendam bem. Mas matemática tem que fazer exercício, tem que fazer repetição, 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 depois acabou. Aí é mamão com açúcar, ok? Então, o primeiro passo agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva normalmente e desenvolver no final o produto notável que nós já sabemos fazer, né? Vejamos então, vamos fazer isso então. Eu tenho 3 multiplicado por 1, deu 3, está ali de laranja, menos 3i, porque deu 3 multiplicado por menos i, por menos 3i. Mas agora vamos multiplicar outro, o 2i, né? Agora eu tenho 2i vezes 1, mais 2i. E 2i vezes menos 1 dá menos 2i ao quadrado. E assim eu coloquei lá. Aí eu tenho a outra parte, continua ainda dá 2i, que multiplica um produto notável. Produto notável é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro por segundo. O quadrado de 1 é 1. 2 vezes 1, 2 vezes menos 3i dá menos 6i. Mais 9i ao quadrado, porque 9, o 3 ao quadrado é 9, i ao quadrado é i ao quadrado. Essa mãozinha vermelha, o dedinho branco, está mostrando para os senhores, lembrando da aula anterior, onde a gente fez aquele estudo e pedi vocês para memorizar uma tabelinha, que i ao quadrado vale menos 1, né, senhores? I ao quadrado vale menos 1. Quem tiver alguma dúvida, todo mundo sabe que i é raiz de menos 1. Elevado ao quadrado elimina raiz com raiz. Se só gravar isso aí, também já é o suficiente. Só vai levar mais um tempo para fazer o exercício, mas os senhores não vão esquecer. Os senhores podem até esquecer que i ao quadrado vale menos 1, mas não pode esquecer que i vale raiz de menos 1. Você elevou ao quadrado, sobrou menos 1, né? Agora vamos para o segundo passo. Nós vamos aplicar os conhecimentos que a gente tem a dizer. Então vai ficar 3 menos 2i, menos 2i. Agora, i ao quadrado não é menos 1? Então eu coloquei de rosa ali no lugar de i ao quadrado. 2 que multiplica, menos 2 que multiplica menos 1. Mais 2i que multiplica 1, menos 6i, mais 9 multiplicado por menos 1, que a mãozinha nos alertou para isso. Aí é só fazer continha, né? Vai ficar 3 menos 3i, mais 2i. Ficou mais 2, porque menos 2 vezes menos 1 é mais 2i que multiplica 1 menos 6i, menos 9, porque 9 vezes menos 1 deu menos 9. Terminando de fazer as continhas, seguindo aquela seta branca lá, nós vamos ter menos 3i mais 2i dá menos i. E 3 mais 2 dá 5. Então ficou 5 menos i. Mais 2i, que multiplica 1 menos 9 dá menos 8. Ficou menos 6i menos 8. Fazendo essas multiplicações, nós temos continuando aí perto da minha cabecinha, minha linda cabecinha, eu tenho 5 menos i, menos quanto que dá o 2 vezes 1? Deu? 2i. Menos, quanto que dá 2 vezes 6? Menos 12i.
que é o que deu lá, ó, 5i menos i, 2i menos 6i dá menos 12i ao quadrado, né? E 2i vezes menos 8 dá menos 16i. Nós continuamos a setinha, multipliquei os dois e terminamos aqui perto da minha cabeça, ok, senhores? Nós não sabemos que i ao quadrado é menos 1? Então basta a gente colocar 5 menos 12 vezes menos 1 vezes menos 17i. Vai ficar menos 12 vezes 1 dá 12. Ficou 5 mais 12 menos 17i. Terminando as contas, ficou 17 menos 17i. Não tem nenhuma dúvida, é só seguir as regras de números complexos das operações e é praticamente similar, algebricamente falando, de números normais, naturais, do conjunto dos reais, ok? Então, senhores, é simples. Só seguir as regras que os senhores já conhecem na primeira aula e fazer as multiplicações. Qualquer coisa, os senhores voltem, vai repetindo, vai vendo, que os senhores vão chegar a uma conclusão bem legal. E repitam até ter um bom entendimento. Vamos ver mais uma situação legal? Esse exercício caiu no vestibular da PUC de Minas Gerais. Seja um número complexo, z igual a 3 menos i, que multiplica 2 mais 2i ao quadrado, sobre 3 mais i. O conjugado disso tudo aí, conjugado, vocês lembram lá na aula anterior? Conjugado é o mesmo número complexo com o sinal da parte imaginária trocado. Certo? Então, é isso. E para dividir, nós vamos começar a aprender a dividir, que eu vou ensinar a divisão no final. Mas fazer divisão é racionalizar. Vocês lembram quando a gente tinha raiz no denominador e o professor exigia que a gente racionalizasse? Pega o denominador e multiplica o numerador e o denominador pela mesma raiz e elimina o radical. Isso é racionalizar. E dividir números complexos é fazer racionalização. Mas no final da aula tem um slide só explicando isso aí, tá? Mas a gente já vai acostumando com isso, é muito bom a gente já ir aprendendo. Então, agora eu vou fazer na primeira linha, começando ali, já desenvolvendo aquele produto notável que está ali. Então, ficou 3 menos i, que multiplica o quadrado de 2 é 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2 e dá 8i, positivo, porque lá é mais 4i ao quadrado. Nós aprendemos até no exercício anterior, e lembramos da aula anterior, que i ao quadrado é menos 1, então ali vai ficar 4 vezes menos 1, então ficamos tendo 3 menos i, que multiplica 4 mais 8i, menos 4, porque era 4 multiplicado por i ao quadrado, e i ao quadrado é menos 1, tudo isso dividido por 3 mais i. Continuando para frente, eu tenho 3 menos i, que multiplica 8i. Por que foi 8i? Porque tem 4 menos 4 lá, zerou, né? Ficou só 8i. 8i vezes 3 dá 24i, menos 8i ao quadrado, que menos i vezes 8 dá menos 8i ao quadrado, sobre 3 mais 1. Mas nós sabemos que i ao quadrado vale menos 1. Então, nós temos 24i mais 8 sobre 3i. A resposta, por aí, ficaria correta. A divisão, o que ele pediu ali é o correto, certo? Aí o que acontece, senhores? Eu vou multiplicar todos os dois pela o mesmo valor do denominador, que é o conjugado. O que é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária. A parte imaginária não é i, lá não é 3 mais i, eu vou multiplicar por tudo por 3 menos i, e não vai alterar nada, porque numa fração, se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ele não altera. E assim eu vou fazer aqui agora. Aí ficou lá, ó, 24i mais 8, multiplicado por 3 menos i, e 3 menos i multiplicado por 3 menos i. Aí o que acontece? Ficou 24i vezes 3 dá 72i, mais 24i vezes i dá 24i ao quadrado, depois 24i vezes i dá 8 agora, o 8 vezes 3 é 24, e o 8 vezes menos i dá menos 8. Então, fiz a distributiva no numerador. Agora, o denominador não é o produto da soma pela diferença? O que nós temos? O produto da soma e diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é isso?
O quadrado do primeiro é 3 dá 9, menos o quadrado do segundo é menos i ao quadrado. E menos i ao quadrado nós já sabemos que vale menos 1. Então, aí, senhores, ficou menos vezes menos mais, ficou 9 mais 1, 10 no denominador. 72i menos 8i deu 64i. 24 mais 24 dá 48. Dividido por 10 é 4,8 mais 6,4i. Foi pedido conjugado. Conjugado não é trocar o sinal da parte imaginária. Então, conjugar de z, z com tracinho no meio, que é igual a 4,8 menos 6,4i. Ok, senhores? Muito simples, só aplicar a regra. E os senhores, para ter um bom entendimento, vão repetindo esse exercício. E a gente vai fazer bastante aqui nessa aula, hein? Calcule o inverso do complexo de 2i. O inverso de um número, a gente já aprendeu lá no ensino fundamental, quando a gente estudou frações, que o inverso de um número é 1 sobre ele, né? Então, o inverso de z é 1 sobre z, então vai ficar 1 sobre 2i. Aí a gente aprendeu na aula que a gente tem que racionalizar, né? E racionalizar, a gente vai pegar e multiplicar tudo para o i, né? O que é? O i vai ficar 2 vezes i, e no numerador também por i, porque o objetivo da gente é tirar o i do denominador. Aí ficou 2 que multiplica i ao quadrado sobre 1 vezes i daí. I ao quadrado não é menos 1? Ficou i sobre menos 2. O inverso de um complexo é 1 sobre ele. Agora tem um exercício interessante que ele exige um pouquinho mais de raciocínio, mas ele não é muito exagerado, mas você tem que prestar atenção. Sabendo que o complexo z igual a mais bi, né? Essa é até a definição do número complexo, uma parte dos números reais mais uma parte imaginária, que é o b vezes i, o número real multiplicado por um i. Satisfaz a expressão iz mais 2z igual a 2i menos 11 igual a z. Esse exercício caiu no vestibular da USP. Eu lembro que eu tirei isso em exercício do vestibular da USP. Então, os senhores fiquem atentos, porque é um exercício que dá um pouco de trabalho, mas ele não é um exercício difícil, não. Vejamos lá. Não é iz mais 2z igual a 2i menos 11? Z não é a mais bi? Então, no lugar de z, eu coloco, e os senhores também vão fazer isso, colocar a mais bi. É igual andar para frente. Então, não é iz, ficou i, a, i que multiplica a mais bi. Continuando assim, seguindo direto certinho, nos mostrando. I que multiplica a mais bi, mais 2 que multiplica i, não é? Então, que multiplica a mais bi, igual a 2i menos 11. Fazendo essas continhas das distributivas, eu tenho i vezes a dá ia, i vezes b dá i, mais bi ao quadrado, mais 2a vezes 2 vezes o a, dá 2a, mais o a 2 vezes o bi dá 2bi igual a 2i menos 11. Só multipliquei tudo que tinha que ser feito lá. O i vezes a mais bi deu ia mais bi2. E o 2 vezes a bi ficou 2a mais 2bi, igual ao que está ali na frente, 2i menos 11. Somando e vendo que no lugar de i ao quadrado a gente coloca menos 1 e ele vai ficar ia menos b, porque o i ao quadrado é menos 1. Então, ficou esse KB, ficou menos b. Mais 2a, mais 2bi, igual a 2i menos 11. Olha, chegamos aí agora a gente tem que colocar a cabecinha para funcionar. Eu vou colocar, então, onde tem a, primeira a questão, eu tenho o i, aonde eu tenho i? Eu tenho ia e 2bi, não é? Eu vou colocar o i em evidência, então fica a mais 2b, tá certo? Simples assim, tem o i nos dois, vou deixar os dois juntos. Aí nos sobrou menos b mais 2a. Por que eu coloquei o i em evidência? Porque do outro lado eu tenho o i, e tem uma parte dependente, que não tem i. Então, o que acontece? Ficou lá, depois que eu coloquei o i em evidência, a mais 2b, que multiplica i, igual a b mais 2a. Eu separei ali com parênteses diferentes para os senhores verem o seguinte. Aonde que eu tenho i, hein? É no laranja. Então, para aquela igualdade ser verdadeira, a mais 2b tem que ser igual a quanto? 2. Aí vai ficar igual, né?
E a outra parte que não tem I, menos B mais 2A, tem que ser igual a quanto? Menos 11. Então, diante dessas alternativas, dessas conclusões que nós acabamos de ver, nós podemos concluir esse slide aqui agora. Olha, se 2A que está de amarelo, A mais 2B de amarelo, tem que ficar igual a 2 para dar ser verdade aquela igualdade. E B, menos B mais 2A tem que ser igual a menos 11. Certo? Aí agora é só resolver o sistema. Nós temos ali, nós já sabemos haver sistema, a gente aprendeu isso lá, né? Eu vou multiplicar o de baixo por 2, que aí eu anulo com 2B de cima na hora que eu for somar. Então vai ficar A mais 2B igual a 2 e 4A, estou multiplicando por 2, menos 2B igual a menos 22. Somando tudo aquilo ali, o 2B com menos B zerou, ficou A mais 4A, 5A, 2 menos 22, menos 20. Fazendo as continhas, 5A é igual a menos 20, A é igual a menos 20 sobre 5, A é igual a menos 4. Se eu tenho o valor de A, eu vou na outra equação, substituir ele lá e vou achar o valor de B. Eu vou na equação amarela, ficou menos 4 mais 2B igual a 2. 2B igual a 2 mais 4, porque estava subtraindo, foi para a direita somando. 2B igual a 6, então B igual a 6 dividido por 3, B é igual a 3. Então, se B é igual a 3, no Z não é A mais BI, A não é menos 4, com menos 4 mais BI, mais 3I. Então, é simples, é só os senhores aplicar a regra, aplicar o conhecimento que os senhores têm. Quem tiver dúvida, volta ao vídeo, vê quantas vezes o senhor quiser, vai, volta, vai, ouça, preste atenção, pega o caderno, vai escrever, porque só assistir não resolve não, hein? Tem que botar a mão na massa para resolver, para os senhores aprenderem, ok? E tirar total aí no vestibular, no concurso que os senhores forem fazer, na prova que o professor for dar para os senhores na escola. Vejamos agora mais um detalhe importante. Sendo Z1 igual a 1 mais I e Z2 igual a 1 menos I. Calcule Z1 ao quadrado e Z2 ao quadrado. Olha, senhores, tudo bem, o senhor pode calcular à vontade quando os senhores precisarem. Se decorar isso numa prova onde vocês precisam ficar mais rápido, é interessante. Porque o que acontece? Vamos botar o Z1 ao quadrado? Não é o quadrado do primeiro, o Z1 ao quadrado não é 1 mais I ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, deu 1 mais 2I mais I ao quadrado. I ao quadrado não é menos 1? E menos 1 com 1 cortou, sobrou o quê? 2I. Legal. E aí, vamos lá agora no outro, né? Eu tenho 1 menos I ao quadrado. O quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é menos 2I, mais I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, também cortou com o 1 do primeiro termo. Então, isso aí vai dar menos 2I. Então, nós já sabemos quanto que vale isso aí. Agora eu vou lançar um desafio para os senhores, né? Vamos lançar um desafio para os senhores. Nós vamos lançar. Aí aparece um professor maldoso que quer falar com vocês. Olha, que legal, vocês têm que resolver uma parada para mim aqui agora. Isso vai dar muito trabalho se os senhores pensar nesse raciocínio que eu vou levar os senhores agora a caminhar por ele. Eu quero quanto que vale Z1 elevado a 20. O Z1 é 1 mais I. Então, vamos escrever isso aqui. O Z1 é 1 mais I. Então, o Z1 é 1 mais I, né? Elevado a 20. Isso é o Z1. É 1 mais Z1 elevado a 20 é 1 mais I elevado a 20. Então, eu coloquei o colchete ali, separei, que eu posso dividir, não posso? Da mesma forma que eu posso multiplicar a potência, na aula de potenciação eu ensinei isso para os senhores, eu posso dividir, eu posso escrever que aquilo é 1 mais
i ao quadrado elevado a 10. Nós não aprendemos lá na outra aula, lá no slide anterior, que 1 mais i ao quadrado não é 2i? Ah, não, professor, não estou lembrado, não tá? Então lembra aí, olha lá, ó. 1 mais i ao quadrado é igual a 2i. Por isso que é bom memorizar. Então você vai ter que fazer isso numa prova, né? Se você memorizar, você já vai jogar ali. Ficou 2i elevado a 10. E eu posso separar essa potência, né? Multiplicação de potência vezes a base. Conserva a base, né? E coloquei lá. Posso colocar lá que é 2 vezes i elevado a 10 vezes i elevado a 10 também, que é uma multiplicação, e eu posso fazer isso, né? Não é uma multiplicação de mesma base, mas eu posso separar isso. Se eu tenho 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, eu posso dizer que é 3 vezes 2 ao quadrado. Ok, senhores? Propriedade de potenciação. Aí agora o que acontece? O 2 elevado a 10, eu sei quanto vai dar. Eu é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 1024. Coloquei ali. Vezes, e 2 elevado a menos 10. Lembra quando eu ensinei a vocês como é que faz isso? Quando eu tenho i elevado a 10, eu pego 10 e divido por 4, porque ele repete 4 em 4. Na aula anterior eu ensinei isso. 2 vezes 4, 8, o resto é 2, está de amarelo ali. Então, no lugar de i elevado a 10, eu posso escrever que é i elevado a 2. I elevado a 2, quanto que vale? Vale menos 1. Então, é 1024 vezes menos 1 dá 1024. Então, os senhores têm que ter essa compreensão de trabalhar com potência. 2i elevado a 10 é 2 elevado a 10 vezes i elevado a 10. 2 elevado a 10, todo mundo sabe fazer. I elevado a 10, basta dividir o 10 por 4, o resto, isso para qualquer número, essa regra, hein? Eu ensinei isso na aula anterior também, na aula de número complexo 1. Vocês pegam qualquer número, você pode tiver i elevado a 78. Você pega o 78 e divide por 4. O resto da divisão vai ser a potência de i. Sempre vai dar entre 2 e 3 ali, no máximo 4. Aí os senhores têm facilidade de resolver. Não precisa fazer aquela conta doida, tá? Muito simples. Repitam esse exercício, os senhores vão entender bem e vão fazer uma coisa bem legal. Vejamos agora uma situação aqui que eu vou relembrar os senhores o que eu acabei de falar, né? Isso é só para os senhores lembrarem. Sabendo que aí agora, vamos levar, calcule, né? Vocês têm que decorar isso. Isso é exatamente o slide da aula anterior. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é igual a 1, I elevado a 2 é igual a menos 1, I elevado a 3 é I elevado a 2 vezes I, então vai dar menos I. I elevado a 4 é I ao quadrado vezes I ao quadrado, e I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Se os senhores memorizando isso aí, os senhores vão ficar muito práticos em resolver exercícios de números complexos. Estou insistindo porque é importante. E só consegue memorizar fazendo exercício, tá? Tentando decorar, não, fazendo exercício, a própria mente de vocês vão guardando isso lá no subconsciente. Agora vamos ver aqui umas observações. Os números complexos, dado da forma como a gente já estudou, Z igual a A mais BI, está associado ao par ordenado de números reais, AB. Aquele número que está no número complexo A e o B é um par ordenado que vai formar um ponto P lá no gráfico. Para cada AB está associado um único ponto P no plano. É um plano cartesiano complexo. Mas não é muito difícil. Eu vou fazer um gráfico para os senhores verem daqui a pouco. Para cada B está associado um único ponto AB no plano associado a Z igual a A mais BI. Esse plano cartesiano chama-se plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Gauss foi, nós estudamos até, quando eu estava estudando matriz, uma forma de resolver matriz pelo método de Gauss. E agora, vamos ver como é muito simples marcar. Você pega o ponto P, né? Vamos dizer aqui, eu vou marcar todos esses números complexos no gráfico. Olha, represente geometricamente os números complexos. Z1, 3 menos 2i. Z2, 4. Só 4. Z3 igual a menos 2i. Z4 igual a 2 mais i. Z5 igual a menos 2 mais i. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, A é 3, B é menos 2. Está lá ponto Z1. O Z2, o A.
é 4, o B é 0, porque não existe. E o Z3? Nós temos Z3 A é menos 2. Não, é só A é 0, porque não existe. Tem só o B que é menos 2. E o Z4? O Z4 é A2, B1. É o ponto 2, 1. E o Z5, está de rosa, é menos 2. O Z5 lá está menos 2, olha lá, o A é menos 2. E o I igual a 1. E o B igual a 1, né? Só marcar esse ponto lá. Ó. Vamos lá ver onde é que estão os pontos que nós estamos querendo gravar. O Z1 é branco, então está lá x3, y menos 2. O Z2 está de verde, x0, y0, x4. O Z3, a marca é de verde, o Z3 está de azul. O Z3 é o quê? É x0, y menos 2. Então está marcado lá no menos 2. E o Z4? O Z4 é o amarelinha lá. X é 2, Y 1, só eles acompanharam ali. E o Z5 está de rosinha, bonitinho, é x igual a menos 2, então lá está no menos 2x, e subindo para y igual a 1. Só marcou os pontos. É assim que a gente representa graficamente cada número complexo. Ok, senhores? Agora os senhores vão ver uma coisa que eu falei no início da aula, né? Vou tirar, revisar aqui para ficar um bom entendimento aí. A divisão de números complexos, aquilo que eu falei, se eu tenho um quociente de Z1 dividido por Z2 entre dois números complexos, com Z diferente de zero, é claro, Z1 sobre Z2 é Z1 multiplicado pelo conjugado de Z2 sobre Z2 multiplicado pelo conjugado, porque eu vou eliminar o I no denominador, certo? Então, isso é divisão de número complexo. É a racionalização que eu ensinei para os senhores, ok? Então, para efetuar, vou fazer uma continha para os senhores verem, e isso vale para qualquer divisão de números complexos, né? Para efetuar Z1 dividido por Z2 entre Z1, vamos supor que Z1, vamos definir Z1 igual a 1 mais 2i, e Z2 igual a 2 mais 5i. Escrevi ali Z1 sobre Z2 é 1 mais 2i dividido por 2 mais 5i. Fazendo isso, eu vou agora fazer aquilo que eu expliquei para os senhores. Vou multiplicar pelo conjugado do Z2. O Z2 não é 2 mais 5i? Conjugado é o mesmo número complexo, mas com o sinal da parte imaginária trocado. Então, vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. 2 menos 5i. Número complexo, é claro. Aí, multiplicando, eu tenho a multiplicação que a gente faz, normalmente, 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 5i, menos 5i. 2i vezes 2 dá mais 4i. E 2i vezes menos 5i dá menos 10i ao quadrado. No denominador, nós temos o produto da soma por uma diferença, é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Né? E o quadrado do segundo do primeiro é 4, do segundo é menos 25i. Aí agora o que nós temos? Fazendo as contas, eu tenho 12i no denominador, por quê? 2, 10 vezes i ao quadrado, i ao quadrado não é menos 1? Aí o que acontece? 10 vezes menos 1 ficou 10 positivo, somado com 2 deu 12. E menos 5i mais 4i ficou menos i. No denominador eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, menos 5i ao quadrado, que é por isso que está em parêntese, porque os dois estão elevados, não é só o i não, né? Ficou, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ficou 4 mais 25. 4 mais 25 é 29, então a divisão de 12i menos i ficou 12i menos i sobre 29. Como o número complexo não é escrito dessa forma, eu tenho que separar. E separei as frações ali de mesmo denominador, porque a subtração você conserva o denominador e subtrai. Então, para ser um número complexo normal, na forma escrita, que é 12 sobre 29 menos 1 sobre 29. O A ali do número complexo é 12 sobre 29 e o B é menos 1 sobre 29. Ok, senhores? Repitam esse exercício várias vezes e toda divisão é feita dessa forma.
basta multiplicar pelo conjugado do denominador, ok? Aí tem multiplicar o numerador e o denominador também. Prestem bem atenção nesses detalhes. Vejamos agora o modo de um número complexo. O modo de um número complexo é a coisa mais simples do mundo. É aquela hipotenusa do triângulo retângulo que os senhores estão vendo, certo? E ela é calculado, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, está aí no gráfico como se representa o modo de Z. Então, basta fazer Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, módulo de Z, basta fazer a raiz quadrada do A mais B ao quadrado, quando o Z está escrito na forma A mais BI, ok? Está bem definido isso, o gráfico está mostrando. E agora eu vou fazer 3 exemplos. Calcular o módulo de Z igual a 3 mais I. Então, o módulo de Z aí vai ser, o A é 2, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 9. O módulo de Z vai ficar 4 mais 9. Raiz quadrada de 4 mais 9 fica raiz quadrada de 13. Esse é o valor do módulo deste número complexo. A letra B. Temos lá menos 1, menos 2i. Basta a gente fazer o módulo de Z, é igual a definição. É raiz quadrada do A mais raiz quadrada do B ao quadrado. Né? Raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 2 ao quadrado, que é 4, e 1 mais 4 é igual a 5, então o módulo de Z é raiz de 5. Se eu tiver um número Z qualquer, onde o A é igual a 0, vou botar C igual a Z igual a 3i, Z é igual a raiz de 3 ao quadrado, Z é igual, porque não adianta somar 0 ao quadrado, vai perder tempo, né? Z é igual a 3 ao quadrado é 9, Z é igual a raiz de 9. Raiz de 9 é 3, simples assim. Terminamos, espero que os senhores tenham gostado. Repitam esses exercícios, que na próxima aula a gente vai estudar números complexos dentro da forma trigonométrica. Muito simples, os senhores vão entender bem, e é muito importante que os senhores assistam também a próxima videoaula. Espero que eu tenha gostado, espero que se inscrevam no nosso canal, que curtam, e até a próxima aula, senhores.